Olá, meus meninos do segundo ano, tudo em paz? Vamos continuar vendo Carlos Drummond de Andrade e a maravilhosa poesia universal desse grande poeta, nascido em Minas Gerais. Bairrismo do tio Fábio, né? Mas eu gosto de dizer que o nosso maior poeta é mineiro. E ele fala muito de Minas Gerais. E o seu tio contou para você, o Drummond ele tem três fases, né, da obra poética dele. Nós vamos ter a primeira fase do Alguma Poesia, a segunda fase do A Rosa do Povo e a gente vai ver hoje a terceira fase, que normalmente a gente chama de a fase de um livro chamado Claro Enigma, que seria o mais importante dos livros dessa terceira fase. E como que a gente vai fazer essa divisão? Como que o seu tio pediu para que você fizesse a divisão, para que vocês se lembrem? Nós fizemos a comparação eu-mundo. Num primeiro momento, o eu é maior que o mundo. Naquele momento que a gente vê um Drummond muito próximo de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e da poesia do primeiro momento modernista. Depois a gente vai ver na segunda fase da obra dele um eu menor que o mundo. O mundo é grande. E nós vimos a sua poesia social e nós vimos que houve uma transformação grande na poética do Drummond por conta dele morar na grande cidade, por conta de haver uma ditadura no Brasil, ditadura do Getúlio Vargas, e por conta da Segunda Guerra Mundial. Então há uma entonação muito grave de preocupação social, de um pensamento socialista contra as ditaduras, contra as guerras, contra o capitalismo. Então aqui o cavaleiro está gritante. E mesmo que esse eu exista muito profundamente, liricamente, ele tem lá suas dúvidas, mas o social prevalece sobre o indivíduo. E na terceira fase, que é o que a gente estuda agora, apostila 8, página 62, a gente vai ter um Drummond que nós vamos chamar de o eu igual ao mundo. A gente não vai ver grande diferenciação. O eu tem o mesmo tamanho do mundo. É como se nós pensássemos assim, ok, ele está, o poeta, amadurecido, ele já compreendeu a importância dos dois, né? O eu é imenso, o mundo também. Então a gente vai ver paridade aqui, né? O mundo é pequeno, eu também. Então, tanto faz se é grande ou se é pequeno, tudo vale como a mesma coisa. Então nós vamos ver um poeta menos angustiado e muito voltado para o que a gente chamaria de uma poesia mais clássica. Clássica, tio Fábio? Não, clássica assim na forma. Porque perceba que o Drummond até então não se preocupou grandemente com a questão de rima, de métrica, né? Usou muitos versos brancos, muitos versos livres e de repente nessa terceira fase dele, do eu igual ao mundo, ele vai inclusive fazer sonetos, belíssimos sonetos. Ele vai, por exemplo, falar de deuses, ele vai falar de questões que foram estudadas lá atrás, no classicismo, em Camões. O poeta vai escrever um dos poemas mais bonitos da humanidade e que é considerado o mais importante poema dele, o mais completo, a obra-prima, o poema que é considerado a obra-prima dele, que está no livro Claro Enigma, que cai USP, Unicamp, agora, 2021, chamado A Máquina do Mundo. E nós estudamos lá atrás, quando nós vimos Camões, nós vimos que tem um momento dos Lusíadas em que nós vamos ter a deusa Vênus, a musa Tétis, chamando o Vasco da Gama e os argonautas, os marinheiros dos Lusíadas, para conhecerem a máquina do mundo, que seria mais ou menos como se fosse conhecer tudo sobre a humanidade, todo o funcionamento do universo e toda a história humana, a compreensão total e plena de tudo o que há para se saber nesse mundo. E ele então escreve um poema muito próximo do que seria essa poesia clássica camoniana, chamada A Máquina do Mundo, o poema. Só que no poema dele nós vamos ter um poeta mineiro numa estrada de Minas Gerais, com pedregulhos, etc., e ele caminhando e como se o céu se abrisse e diante dele aparecesse uma voz que simbolizaria a máquina do mundo dizendo: te dou todo o conhecimento. Quer? E ele faz vários questionamentos muito místicos, muito míticos, né? E acaba por fim entendendo que não, que ele não quer mais, ele quer sossego, sabe? Ele não quer poderes, ele não quer grandes conhecimentos, ele quer deixar tudo como está, com a dúvida toda que por que ele teria privilégio sobre alguém, né? Então ele é igual ao mundo, ele é igual a todo mundo. E ele recusa
a máquina do mundo, e a máquina se fecha, completamente humilhada, e ele continua um poeta mineiro caminhando por uma estrada de Minas Gerais. Extraordinário, né? Vamos dar uma lidinha? Na página 62 está dizendo assim, ó, fase 3, a guinada classicizante, uma poesia um pouco mais clássica. Veja lá, nós temos, eles deram um livro aqui de 1948 chamado Poesia Até Agora. É óbvio que nesse Poesia Até Agora são reunidos vários livros do poeta Carlos Drummond de Andrade, incluindo aí Boitempo, incluindo aí outras obras que ele fez nesse período chamado Terceira Fase do Eu igual ao Mundo. E, claro, Enigma, que é o livro símbolo e que é importante a gente deixar marcado. Eu gostaria que vocês lembrassem da primeira fase alguma poesia, da segunda fase a Rosa do Povo e da terceira fase o Claro Enigma. Como que funciona então essa terceira fase? Veja aqui, ó, maior preocupação formal. Maior preocupação não significa que todos os poemas terão métrica, terão rima, terão formato de soneto, não, mas tem de novo rima, métrica e alguns em formato de soneto. Por isso que a gente diz maior preocupação com a forma. Poemas de amor, lindos poemas de amor, que ele fala de um amor mais maduro, né? Poemas belíssimos. Referências à família, claro que a família mineira, muita referência a Minas Gerais, presença marcante de Minas Gerais, e referências à antiguidade clássica, como esse exemplo que seu tio acabou de dar no poema A Máquina do Mundo. Aqui na apostila tem algum para nós? Tem, lindo, poxa vida, porque vai falar de família, vai falar de Minas Gerais, vai falar de infância, vai falar do passado, e tá no exercício 3, ali na página 63, e ele pergunta, né, qual o poema que é da segunda fase? E os outros vão ser da primeira e da terceira, é óbvio. Na letra E, nós vamos ter um poema muito representativo dessa terceira fase do Drummond. Vamos dar uma lidinha? O poema se chama, eu não sei se é O Colecionador ou Colecionador. Colecionador de cacos. Cacos, né? Quando quebra um vidro e sobram aqueles cacos. Quando quebra uma porcelana e sobram os cacos. Percebe? Família, infância, lembrança, Minas Gerais que ficou para trás, saudade, né? Os cacos. E olha a beleza disso. Já não coleciono selos. O mundo me inquisila. Tem países demais, geografias demais. Desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr. Grisolha. Orgulho da cidade. E toda gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora, coleciono cacos de louça quebrada há muito tempo. Que lindo, né? É como se ele dissesse. Antigamente as pessoas faziam isso. É difícil para vocês compreenderem. Mas as pessoas colecionavam selo, né? Hoje ninguém usa mais selo. Selo ia nas cartas, como um certificado de que você pagou para aquela carta poder ser mandada de um emissor para um remetente. Usava-se um selo. Era um papelzinho, colava na língua, estava na carta. Não sei se vocês sabem disso, vocês são muito jovens. Mas ele está dizendo aqui, as pessoas colecionam selo, mas eu não coleciono mais não. O selo meio que leva notícias, né? Talvez notícias futuras. Ele diz, não, eu quero colecionar cacos de louça, aquilo que quebrou e ficou para trás. Lembranças, ele quer colecionar lembranças. Então, nesse terceiro momento, você perceba que ele não é nem gauche, brigão, contrário. Ele não tem essa temática social de ficar questionando ditaduras, guerras, etc. E ele se volta mais para uma coisa íntima, existencial, familiar, saudosa, Minas Gerais, né, suas lembranças e a sua maturidade. Ele já era um poeta, já era um senhor. E é belíssimo, né, quando ele diz isso, né? Agora coleciona cacos de louça quebrada há muito tempo. Acho lindo, Drummond. Então, primeira fase, o eu maior que o mundo. Segunda fase, o eu menor que o mundo. Terceira fase, o eu igual ao mundo, ok? Grande poeta Drummond. Qualquer dúvida, manda recado pro seu tio. Beijo, até a próxima aula.